O modelo da Zona Franca de Manaus concentra uma série de benefícios tributários. Esses benefícios estão relacionados aos tributos federais, como é o caso do Imposto de Renda, do IPI, do PIS e da COFINS, e também estão relacionados ao ICMS, que é um imposto estadual. Meu nome é Thiago Milanese e hoje a gente vai falar dos principais incentivos relacionados ao ICMS. Nós preparamos uma pequena websérie destacando as principais operações e os benefícios tributários do ICMS relacionados a essas operações. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar especificamente da venda para a Zona Franca de Manaus, seja ela realizada por uma empresa que está fora e que venda seus produtos para as empresas estabelecidas nessa região, e também vamos falar das vendas realizadas por empresas que estão na Zona Franca de Manaus para outras empresas igualmente estabelecidas nessa área. De acordo com o Decreto-Lei 288 de 67, a exportação de mercadorias para a Zona Franca de Manaus é equivalente a uma exportação para o exterior. Isso significa dizer que todas as regras tributárias aplicadas às exportações para o exterior devem ser aplicadas às exportações para a Zona Franca de Manaus. A gente sabe que sobre as exportações para o exterior não incide ICMS, há uma imunidade constitucional. Por isso, sobre as exportações para a Zona Franca de Manaus, deveria ser aplicada essa mesma imunidade. Apesar disso, de acordo com o convênio ICMS 65 de 88, as vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, elas são isentas do ICMS. São isentas do ICMS as vendas de mercadorias destinadas à comercialização na Zona Franca de Manaus e à industrialização na Zona Franca de Manaus, vendas essas praticadas por empresas que estão fora da região. Ou seja, apesar da imunidade garantida pela Constituição, as vendas para a Zona Franca de Manaus são isentas do ICMS. Essa isenção, como eu disse, ela vale para as mercadorias destinadas à comercialização e industrialização na área, ou seja, as mercadorias que são destinadas ao uso e ao consumo na região não são beneficiadas por essa isenção. Essa isenção, importante dizer, ela é restrita aos produtos nacionais, na forma como determina o Convênio 65/88. Porém, diversas secretarias de Fazenda hoje entendem que esse mesmo benefício da isenção deve ser aplicado igualmente às mercadorias nacionalizadas por conta de um acordo comercial internacional firmado pelo Brasil. Um ponto que sempre gera dúvida nessas operações, isso é, nas vendas destinadas à Zona Franca de Manaus realizadas por empresas que estão fora dessa região, diz respeito à possibilidade ou não de manutenção do crédito. Como eu disse, essas vendas deveriam ser equiparadas à exportação, o que garantiria a manutenção do crédito de ICMS nessas operações. A legislação não é clara, porém, o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento pacífico no sentido de que a empresa que vende para a Zona Franca de Manaus com isenção tem direito à manutenção do respectivo crédito do ICMS. Agora vamos tratar das vendas realizadas internamente, isso é, dentro da própria Zona Franca de Manaus. Como a gente sabe, muitas empresas produzem mercadorias na Zona Franca de Manaus e vendem essas mercadorias para outras empresas igualmente estabelecidas na região. Essas operações também são beneficiadas. A legislação do Estado do Amazonas, ela divide os produtos em duas categorias, bens intermediários e bens finais. Os bens intermediários são aqueles que são destinados à industrialização, ou seja, que outra empresa ainda agregará valor sobre eles. Os bens finais, por outro lado, são aqueles destinados ao comércio ou ao consumo direto. A saída de bens intermediários fabricados na Zona Franca de Manaus e destinados a outras empresas da região é beneficiada com o diferimento, ou seja, a saída desses produtos para outras empresas da região não está sujeita ao pagamento do ICMS, esse imposto fica diferido. Por outro lado, a saída de bens finais destinados a outras empresas igualmente instaladas na região da Zona Franca de Manaus é beneficiada com a redução da base de cálculo. Portanto, fazendo um resumo, o que nós temos é isenção nas vendas de fora para dentro da Zona Franca de Manaus de mercadorias nacionais e nacionalizadas destinadas à comercialização ou à industrialização nas ZFM. Nós temos o diferimento na saída de produtos intermediários fabricados na Zona Franca de Manaus com destino a outras empresas igualmente instaladas na região, e nós temos a redução da base de cálculo na saída de bens
finais destinados a outras pessoas igualmente instaladas na região da Zona Franca de Manaus. Espero que tenha gostado do vídeo e fique atento para acompanhar os outros vídeos dessa websérie, nos quais a gente tratará também de benefícios fiscais relativos ao ICMS. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado!